Meus amigos, ontem veio à tona que o apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer e teve que submeter a uma cirurgia às pressas, um câncer de pâncreas, e já apresenta certo comprometimento nos rins. E diga-se de passagem que é o mesmo câncer do Marcelo Rezende. Eu quero trazer detalhes disso neste vídeo, da real gravidade da situação, mostrar o que o médico do Marcelo Rezende falou, e sem dúvidas está um vídeo assim forte. E surge justamente nesse contexto que Preta Gil, que também é uma pessoa conhecida, está lutando contra o câncer. Um outro tipo de câncer, mas também muito agressivo. Me ajuda com seu like, que é fundamental para esse canal continuar funcionando. É só um cliquezinho no like. E se por acaso você ainda não se inscreveu, vem para cá, se inscreve no nosso canal. Todos os dias informações novas, notícias que podem ser pertinentes para você. Então não fica de fora, vem para a família. E no final desse vídeo tem uma oportunidade esperando por você em meio a esse contexto de crise aqui. E quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar. Oportunidade que vai possibilitar que no fim do mês, em vez de aperto e escassez, as coisas sobejem para você. Que não só vai te ajudar, mas também possibilitar você ajudar a sua família. E lógico, de forma honesta e segura, como tem que ser. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos para o vídeo. Ontem pegou muita gente de surpresa a notícia de que o apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer. Ele que é noivo da Ana Hickman. E olha só que interessante como as situações da vida se replicam, né? Porque recentemente a Ana Hickman estava ajudando seu ex-companheiro Alexandre Correia na luta contra o câncer. E por sinal, até onde eu saiba, foi bem sucedida. E agora, com seu atual companheiro, a situação se repete. Ele também terá que lutar contra um câncer. Essa notícia foi divulgada com exclusividade pelo portal do Léo Dias, que esclareceu alguns detalhes que eu quero mostrar na sequência à matéria. Informações do portal Léo Dias. Edu Guedes passa por cirurgia delicada de remoção de câncer no pâncreas. O apresentador passou mal alguns dias, como descobriu o portal com exclusividade. O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia delicada para a remoção de um câncer no pâncreas. A informação foi obtida com exclusividade pelo portal Léo Dias. O procedimento foi feito no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesse sábado, 5/7. De acordo com as informações descobertas pelo portal, há alguns dias Edu passou mal por conta de uma infecção originária de uma crise renal. Na ocasião, o chefe submeteu-se a mais de um procedimento cirúrgico de emergência por conta do comprometimento dos rins e, através dos exames mais detalhados, foi descoberto um nódulo no pâncreas. O portal tentou contato com as assessorias dos apresentadores e Ana Hickman, noiva de Edu, confirmou a notícia. E, gente, lutar contra o câncer sempre é difícil e desafiador, independentemente dos recursos que essa pessoa tenha. Embora quem tem mais recursos tem mais facilidades, mas não é fácil. E todos nós estamos sujeitos a isso. Eu vi muita gente questionando sobre a Preta Gil. Mas isso é consequência do passado, de frases ditas no passado. E eu acredito sim que o ser humano ele pode colher, ele vai colher aquilo que ele planta. Mas isso é um juízo que fica para Deus. Você vê uma pessoa amargando no seu sofrimento, tem que ter sensibilidade por essa pessoa. Mas fulano não teve a mesma sensibilidade. Mas você, como cristão, tem que ser diferente dessa pessoa. Pelo menos é assim que eu penso. E a gente sabe que esse tipo de câncer, com o qual Edu Guedes foi diagnosticado, gente, é um câncer agressivo. É um câncer difícil. Eu vou abordar mais sobre isso na frente do vídeo. Mas é uma patologia difícil de lidar. E justamente por isso eu quero mostrar aqui a fala do mesmo médico que atendeu, que tratou o Marcelo Rezende, que foi diagnosticado com o mesmo tipo de câncer. Vocês se lembram do Marcelo Rezende, que foi definhando. É verdade que esse médico recebeu críticas, diversas críticas, inclusive do Geraldo Luiz, que diz até que os procedimentos aos quais o Marcelo Rezende foi submetido sob orientação do Dr. Laí Ribeiro acabaram abreviando ainda mais a sua vida. É o que diz o Geraldo Luiz. Mas, de toda forma, o Laí Ribeiro conhece muito a respeito disso, a respeito de câncer. E olha só o que ele falou especificamente sobre esse câncer de pâncreas, que é o mesmo do Edu Guedes. Presta atenção. Por que o câncer de pâncreas ele é tão difícil, né, doutor, de ser controlado? Primeiro, a químio para chegar lá é praticamente impossível. A localização chega praticamente nada, entendeu? Os estudos sérios sobre quimioterapia em câncer de pâncreas
deixa muito a desejar, entendeu? Com 5 anos, a sobrevivência é 0. 5 anos, Entendeu? sobrevivência Então, zero. Ele muito viveu 9 meses. Mata rápido, né? E o câncer dele era de quê? Pâncreas. Então, pâncreas. Então, é muito... E foi metástase pro fígado, provavelmente, depois, não foi? Não, pegou tudo depois. Pegou tudo. Disseminou. Chegou até o cérebro, pegou tudo. É porque tem... Por exemplo, o câncer de pâncreas, ele tem preferência pro fígado. Onde a célula cancerígena, ela é uma viajante. Ela adora migrar. É uma das propriedades da célula cancerígena. Ela migra. Ela não gosta de ficar num lugar só. Como ela tem disponível para ela dois transportes, o sangue e a linfa. Então, como ela tem o espírito migratório, ela cai no sangue ou cai na linfa e vai para outro órgão. Por que órgão que ela vai? Tem preferência, por exemplo, câncer de pâncreas tem preferência pelo fígado. Câncer de mama tem preferência pelo osso, por exemplo. O osso chama. Aí aquela célula vai fazer acampamento. Ela chega, ela viaja. Foi o caso da minha mãe. Ela viaja, vai fazer um acampamento novo naquela área. No começo é difícil para ela, porque ela quer formar um tumor. Ela precisa de milhões de células para formar um tumor. Ela começa a criar uma vasculatura, porque ela tem que se alimentar, senão ela morre de fome. E aí chama angiogênese. E hoje tem remédios para o câncer que combatem a angiogênese. Ou seja, não deixa da metástase. São remédios caros, entendeu? Isso é outro problema sério. No câncer, cada vez o remédio está ficando mais caro e nem sempre o remédio mais caro funciona melhor. Não existe, na minha opinião, no câncer, nenhuma correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Não Isso é existe. importante falar. E aí a pessoa pensa assim, se eu vou gastar $30 mil numa injeção, deve ser boa. Às vezes não é, às vezes mata a pessoa. Bem, gente, está aí o relato do Dr. Laí Ribeiro e que salienta a gravidade da dimensão de um câncer e especificamente um câncer de pâncreas, que é um dos mais agressivos. Se você for fazer uma pesquisa simples no Google, quais são os tipos de câncer com pior prognóstico, o câncer de pâncreas surge no topo da lista. É um câncer muito difícil, é o mesmo do Marcelo Rezende. E para você entender a gravidade do quadro clínico do Edu Guedes, é importante considerar alguns fatores que irão ficar ainda mais salientes no relato que eu vou mostrar para vocês na sequência de um outro médico que aborda sobre o câncer de pâncreas. Mas, para você entender a gravidade de um quadro clínico de um indivíduo que tem um câncer de pâncreas, é importante considerar o estágio no qual esse câncer se encontra, se já tem metástase. No caso do Edu Guedes, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência porque ele apresentava crises renais. E segundo a matéria do Léo Dias, ele já apresenta certo comprometimento nos rins. E isso é um péssimo sinalizador. Significa que o câncer do pâncreas já está afetando os rins. Isso é muito preocupante, é um sinal de alerta. E também a gravidade do quadro clínico envolve particularidades do organismo do indivíduo, a como esse indivíduo irá reagir ao tratamento e também ao estilo de vida dessa pessoa, a alimentação dessa pessoa. São fatores que contam muito, que são muito importantes para você dimensionar a gravidade de um quadro clínico. E para ficar mais saliente isso para você, olha só a fala desse médico que é muito esclarecedora. Presta atenção. Câncer de pâncreas, doutor, tem cura? Olha, vamos lá. Todo câncer, a gente parte do pressuposto que a gente tem que buscar a cura com o paciente. Mas isso vai depender de vários critérios, né? Se foi feito um diagnóstico precoce, qual a idade do paciente, se ele tem uma boa condição clínica de aguentar uma cirurgia, uma quimioterapia, como são os hábitos desse paciente. Então, depende do caso, certo? Particularmente o tumor de pâncreas é um câncer bem agressivo, talvez o mais agressivo do aparelho digestivo. Ele tem um crescimento rápido, ele dá bastante metástase, carcinomatose, ele espalha com facilidade. Muitas vezes, quando faz o diagnóstico, já não passou o tempo de você operar esse paciente. Por isso que pacientes que são grupo de risco, obesidade, histórico de câncer na família, diabetes, doenças metabólicas ou autoimunes crônicas, certo? Você deve procurar o seu cirurgião de confiança e fazer exames de rotina,
né, ultrassom de abdômen uma vez por ano, e também mudar os seus hábitos, perder peso, reduzir o consumo de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica e os alimentos gordurosos são os fatores que mais agridem o seu pâncreas. Uma vez precisando dessa cirurgia, são cirurgias bem difíceis, então o emprego da plataforma robótica ajuda demais nesses procedimentos. Permite uma linfadenectomia bem ampla, retirando toda a gordurinha e os gânglios em volta do pâncreas, que garante demais que o câncer não volte, certo? Então, quando a gente fala em cirurgias oncológicas, principalmente cirurgias de grande porte como é a pancreatectomia, o robô ajuda demais, pessoal. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, encaminhe esse vídeo que pode ajudá-lo. E se gostou desse conteúdo, curte aqui, comenta que eu interajo com você. Pessoal, eu espero que isso aqui sirva de um despertar para você, da importância de você melhorar o seu estilo de vida para ter um estilo mais saudável. Ter muito cuidado com a sua alimentação, cuidado com lanches, inclusive eu me incluo nisso. Recentemente que eu tenho tido um choque de realidade e tenho procurado mudar os meus hábitos, a minha alimentação, fazer sempre um exercício, ir para uma academia. Isso é muito importante. E lógico, você não tem como se blindar de uma doença, de um câncer. Mas você tem como diminuir as probabilidades de você ter um. E até mesmo do seu organismo estar fortalecido se porventura, que eu espero que não aconteça, mas em algum momento da sua vida você ter de lidar com uma patologia assim. Então é muito importante melhorar, mudar para melhor o seu estilo de vida. E a respeito do Edu Guedes, certamente ele vai ter acesso aos tratamentos mais sofisticados. Existe sim tratamento, existe sim possibilidade do indivíduo reverter um diagnóstico, mesmo de câncer de pâncreas, conforme o médico salientou aí. E eu estou torcendo por ele, orando por ele, e não só por ele. Como são figuras públicas, as pessoas se interessam mais em saber algo a respeito. Mas o que tem de gente que está sofrendo com essa patologia? Quantas vezes eu já fui com a minha mãe acompanhando ela no tratamento e a gente vê um monte de pessoas debilitadas e de todas as idades, crianças. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar pelos doentes, vamos visitá-los, vamos fazer alguma coisa. E certamente o nosso Deus ele é bom, ele é misericordioso e ele cura, ele ajuda e ele esforça. E a medicina também é um recurso de Deus para o ser humano, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então a ciência também é um dispositivo que o Senhor Deus colocou ao nosso favor para ajudar a aliviar as nossas dores e o nosso sofrimento, né? Então estou aqui na torcida e em oração pelo Edu Guedes e crendo que esse diagnóstico não é uma sentença. Tem sim possibilidade de lutar e de reverter. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários, o que você pensa sobre isso. E muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pelo seu like. Deus abençoe você e a sua família. E vou deixar você com uma oportunidade que eu quero muito que seja transformadora na sua vida. Dá uma olhada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, pra vocês verem que é possível. Se é possível pra mim, também é possível pra várias outras mamães. Esse é o teu momento, essa é a tua oportunidade, aproveita. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também o QR Code, você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai ter acesso a todas as informações que você precisar. Aproveita e até o nosso próximo vídeo.